Professor Fabiano Machado, seu professor de português e redação. Hoje iremos analisar aqui a quarta parte das nossas aulas de interpretação textual, ok? Vamos lá então, o que nós vamos trabalhar hoje? Nós vamos continuar com a nossa análise, ok? Da interpretação, tornando ela mais fácil, mais cômoda para os senhores. Vamos lá então, o que nós vamos trabalhar realmente? Vamos marcar aqui para ficar bonitinho. Nós vamos trabalhar interpretação, coesão e coerência, tá? Coesão e coerência, a gente ouve muito falar sobre isso aí nas nossas aulas, mas o que é coesão e o que é coerência? Coesão. A coesão é o recurso linguístico, tá? Responsável por costurar palavras e frases ao longo do texto. São os elementos de coesão que permitem que as ideias sejam comunicadas com maior clareza. Muitas vezes em um texto existem ideias implícitas de adição, de oposição, de causa, de consequência, de finalidade, de tempo. Porém, tais ideias não estão claras no texto, por não estarem explícitas por elementos de coesão. Numa prova de interpretação textual, os alunos devem reconhecer esses elementos de coesão e atribuir sentido ao texto a partir deles. Então, diante disso, existem alguns elementos que só podem ser usados estabelecendo referência textual, isto é, referindo-se a elementos já previamente citados. Com isso, surgem várias estratégias utilizadas pelos escritores e que, portanto, também pode ser usada nas redações, que devem ser identificadas pelos alunos em uma prova de interpretação textual, ok? Ela fica subentendida e o aluno vai ter a capacidade para fazer a identificação dessa situação, ok? Vamos observar algumas delas aí agora. Primeiro, a substituição, tá? Uma expressão pode ser colocada no lugar de outro elemento textual a fim de evitar repetições. Esse recurso, né, ele é muito utilizado em textos de provas e pode ser objeto de questão de prova. Antônio escolheu um terno preto, mas João preferiu vestir um terno cinza. Olha só, ele trocou aqui o escolheu, né, um terno preto, ele está utilizando outras palavras, substituindo, tá? Preferiu e vestir por escolheu. Então eu tenho essa diferenciação aí para não se tornar repetitivo. A elipse, que seria nesse caso uma expressão omitida pelo fato, né, de ser facilmente compreendida no contexto em que está aplicada. É verdade que a Vera comprou um carro novo? Comprou. Aqui eu estou omitindo, ok? Então observe que foram omitidos na segunda frase do diálogo o sujeito Vera e o complemento um carro novo, por não ser necessário que se repitam para sua compreensão. Ele só disse o quê? Comprou. E isso facilitando a interpretação, tá, do texto sem problema e tornando o quê? O texto coeso, sem dificuldade nenhuma. Nós temos também as conexões, tá? As sentenças de um texto, elas se relacionam umas com as outras por meio de palavras, que estabelecem ligações ou conexões, ok? As principais classes gramaticais que funcionam como conectivos, elementos de conexão, tá? São os advérbios e, logicamente, as locuções adverbiais e as conjunções ou locuções conjuntivas. Na hora de ir para a cama, ele fez tal confusão. Estudei muito porque precisava passar de ano. Então, os elementos de coesão, tá, são os termos que permitem a união entre interpretação textual e gramática em provas de concurso, ok? Olha aqui, ó, o porquê, uma conjunção, tá? Eu estou usando vírgula, tá? Então, isso aí facilita a compreensão aí do texto, tranquilo? E são elementos de coesão, estão tornando o texto leve e sem repetições, tá? Coerência. Um dos principais fatores para que um texto se torne coerente é o conhecimento prévio. Então, o conhecimento prévio que vai me dar essa coerência. Um texto só se torna coerente, tá? Quando tanto o emissor quanto o receptor, né, da mensagem compartilham previamente algumas informações.
Ainda que um texto traga novidades, é necessário que exista um conhecimento prévio que auxilie a construção de sentido, senão não vai ter sentido esse texto. Numa prova, as questões trabalham com conhecimentos pressupostos, como prévios pelos alunos, para apresentar informações novas que serão questionadas, né, como verdadeiras ou falsas. Sendo assim, é o estudo que permite ao aluno se tornar uma prova coerente. Além disso, os textos usam referências a elementos previamente citados, o que também é bastante comum de ser colocado em prova. Os principais referentes são os pronomes, classe gramatical, que tem por uma das finalidades estabelecer a coesão e a coerência entre os elementos textuais. Observe esse exemplo abaixo. O pronome relativo funciona como elemento de referência. Os alunos daquele curso, com os quais eu fiquei conversando por horas ontem, pretendiam prestar concurso em diferentes estados. Olha aqui, ó, os quais. Quem seriam os quais? Os alunos, tá? Está retomando. Com os alunos eu fiquei conversando por horas ontem. Então, boa parte das questões de pronomes em concursos partem desse princípio, a quem significa a retomada, ok? Para tornar o quê? Para ter coerência o meu texto. Então, eu tenho que prestar atenção nessa situação aí, principalmente com pronomes relativos, ok? Então, vamos lá. Olha só, uma diferença entre coesão e coerência. Agora vai ficar bem mais claro para vocês. Portanto, o aluno deve ser capaz de identificar a coesão e a coerência em qualquer texto. E, além disso, de usar elementos que expressam tais recursos em suas redações ou interpretações. Para não fazer a confusão entre coesão e coerência, observe os dois exemplos abaixo. Olha só. A noite caminha silenciosa. Os moradores, cansados, deitam-se. Os policiais vão para sua ronda. O medo toma conta de todos. Os ladrões iniciam seu trabalho. Talita experimenta sua saia nova. Observe que o texto acima é coerente, tá? Ele tem coerência, já que faz sentido e aparentemente todas as frases estão ligadas por o mesmo tema, a noite. No entanto, suas orações não estão ligadas pela falta de conectivos, conjunções. No caso aqui, a falta de coesão pode ser entendida como recurso estilístico ou como um erro por parte do autor. Então, observamos como esse mesmo texto ficaria se, além de coerente, possuísse, né, elementos de coesão. A noite caminha silenciosamente. Assim, os moradores cansados deitam-se. Diante disso, os policiais vão para sua ronda, pois o medo toma conta de todos. Os ladrões iniciam seu trabalho, enquanto Talita experimenta sua saia nova. Agora vocês viram a diferença que dá desses elementos coesivos, tá? Que funcionam o quê? Que me dão sequência lógica, ok? Dentro do texto. Da mesma forma, tá? Nós podemos ter um texto coeso, mas sem coerência. Isto é, acontece quando o texto estabelece relação entre as suas partes, tá? Mas não faz sentido algum. Olha só, João vai à padaria. O balcão dela é feito de madeira. Essa madeira foi extraída da floresta amazônica. A Amazônia é pura riqueza. Isso dá um status a qualquer um. Também há status sem ser poeta. A psicologia estuda esse fenômeno. Então, nós observamos aqui que o texto ele possui coesão, tá? Pois as palavras destacadas estabelecem ligação entre umas e outras, né? As conexões entre as partes, os pronomes pessoais demonstrativos, as relações de hiponímia e hiperonímia entre Amazônia e floresta amazônica, como nós já vimos lá no curso de português. O advérbio também, né? Entretanto, não há coerência alguma, visto que cada assunto aponta para um quê? Para um assunto diferente, com finalidades diferentes. Então diz que nesse caso não há textualidade. Para que um texto seja entendido, é preciso que no mínimo haja o quê? Coerência. Aqui não tem coerência nenhuma, ok? Porque cada parte fala de uma coisa. E assim o aluno fica perdido na hora da sua interpretação, ok? Então, a coesão e a coerência na interpretação textual. O que é importante saber aqui agora?
Para que um texto tenha o seu sentido completo, ou seja, transmita a mensagem pretendida, é necessário que esteja o quê? Coerente e coeso, para compreender um pouco melhor os conceitos de coerência textual e de coesão textual, também para distingui-los. Agora nós vamos ver o seguinte: o que é coesão textual? Quando falamos de coesão textual, falamos a respeito dos mecanismos linguísticos que permitem uma sequência lógico-semântica entre as partes de um texto, sejam elas palavras, frases, parágrafos. Entre os elementos que garantem a coesão do texto temos o quê? As referências e as reiterações. Este tipo de coesão, ele acontece quando um termo faz referência a outro termo dentro do texto, quando reitera algo que já foi dito antes, ou quando uma palavra é substituída por outra que possui com ela alguma relação semântica. Alguns desses termos só podem ser compreendidos mediante essa relação com os outros termos do texto, como é o caso da anáfora e da catáfora, tá? Que nós vimos lá no nosso estudo gramatical, ok? Que vai facilitar na interpretação textual. Nós vamos ter também o que? As substituições lexicais, elementos que fazem a coesão lexical. Este tipo de coesão acontece quando um termo é substituído por outro dentro do texto, estabelecendo com ele uma relação de sinonímia, antonímia, hiponímia e hiperonímia. Ou mesmo quando há repetição da mesma unidade lexical, mesma palavra. Os conectores, elementos que fazem a coesão interfrásica. Estes elementos coesivos, estabelecem as relações de dependência e ligação entre os termos, ou seja, são conjunções, preposições, advérbios conectivos. A correlação dos verbos, coesão temporal e aspectual, consiste na correta utilização dos tempos verbais, ordenando assim os acontecimentos de uma forma lógica e linear, que irá permitir a compreensão da sequência dos mesmos. São os elementos coesivos de um texto que permite a articulação e ligação entre suas diferentes partes, bem como a sequenciação das ideias, ok? Ele que vai dar essa sequenciação e vai fazer o quê? O encadeamento dentro do texto. E o que é a coerência textual? Quando falamos em coerência textual, falamos acerca da significação do texto, e não mais dos elementos estruturais que o compõem. Um texto pode estar perfeitamente coeso, porém incoerente. É o caso do exemplo abaixo. As ruas estão molhadas porque não choveu. Olha só. Então por que as ruas estão molhadas? Entenderam? Não está coerente isso aqui. Então há elementos coesivos no texto acima. Sim, o porquê está unindo as duas frases, como a conjunção. A sequência lógica dos verbos, enfim, do ponto de vista da coesão, o texto não tem nenhum problema. Contudo, ao ler o que diz o texto, percebemos facilmente que há uma incoerência, pois se as ruas estão molhadas, é porque alguém molhou, ou a chuva, ou algum outro evento. Não ter chovido não é o motivo das ruas estarem molhadas, o texto está incoerente com o que ele está trazendo ali, ok? Então ele deixa essa dúvida, essa incógnita aí. Então podemos aqui dizer também, podemos entender melhor a coerência, compreendendo seus três tipos básicos, tá? O princípio da não contradição. Em um texto não se pode ter situações ou ideias que se contradizem entre si, ou seja, que quebram a lógica. O princípio da não tautologia. Tautologia é um vício de linguagem que consiste na repetição de alguma ideia, utilizando palavras diferentes. Um texto coerente precisa transmitir alguma informação, mas quando há repetição excessiva, de palavras ou termos, o texto corre o risco de não conseguir transmitir a informação, caso ele não construa uma informação ou mensagem completa. Então ele será incoerente. O princípio da relevância. Fragmentos de textos que não falam de assuntos diferentes e que não se relacionam entre si, acabam tornando o texto incoerente, mesmo que suas partes contenham certa coerência individual. Sendo assim, a representação de ideias ou fatos não relacionados entre si fere o princípio da relevância e traz incoerência ao texto, ok? Isso aqui são situações que a gente cuida para não cair nesses erros, tá? E ter os três princípios básicos aqui da nossa coerência.
Outra situação que nós vamos ver aqui é a norma culta e variedades linguísticas, tá? As línguas naturais são sistemas dinâmicos, tá? E extremamente sensíveis a fatores, como entre outros, a região geográfica, o sexo, a idade, a classe social dos falantes e o grau de formalidade do contexto. Então nós precisamos estar atentos aos conceitos de certo e errado, no que se refere à língua. O preconceito linguístico é uma forma de discriminação que deve ser enfaticamente combatida. Variações entre as formas que a língua portuguesa assume nas diferentes regiões em que é falada é uma delas, tá? Então, a língua, a nossa fala, né, a língua, ela é igual, mas vai ter variações. Então, olha só, primeiro, falares regionais e dialetos. O gaúcho, o mineiro, o carioca, o paulista, o nordestino, todos eles possuem o quê? Sua linguagem regional e seus dialetos. Então nós vamos ver lá, pois diz que o divã no consultório do analista de Bagé é forrado com um pelego. Ele recebe os pacientes de bombacha e pé no chão. Então ele está usando uma linguagem bem tradicionalista, bem regional. Olha só, buenas, vai entrando e se abanque, índio velho. Então uma linguagem totalmente gaúcha, tá? Diferente do que eu fosse usar essa linguagem em outros estados. Isso aí eu não posso dizer que está errado. Isso são variações linguísticas, ok? Outra linguagem é a urbana e a rural, o falar caipira, que a gente diz. Artuzinho, eu não tenho dinheiro para comprar esse carrinho à vista. Não tem problema, Zé. Brisado, obrigado, Artuzinho. Para você eu divido em 2 vezes. De nada. Mês que vem você pega o resto. Então eu estou usando essa linguagem urbana, né, e a rural com essa diferença. Uma linguagem urbana mais, vamos dizer assim, mais gírias, né? E essa linguagem rural mais carregada no R, tá? Em algumas regiões, tá? E eu tenho também a gíria. O que é a gíria? São aquelas linguagens próprias de militares, de surfistas, skatistas, médicos, tá? Advogados, que eles utilizam a linguagem bem própria deles. Olha só, diga aí, meu rei. Aí o outro garoto aqui, né? Tá, gostei dessa cidade. Estou chamando ele de rei. Mas é uma característica própria dessa gíria, ok? Que vai dar essa confusão aí. Então, olha só. As línguas têm formas variáveis, ok? Porque as sociedades são divididas em grupos. Há os mais jovens e os mais velhos. Os que habitam uma região ou outra. Os que têm, né, esta ou aquela profissão. É o que são de uma ou de outra classe social e assim por diante. Olha só, essa estrada vai para São Paulo? Sei não, doutor. Mas se ela for, vai fazer uma falta danada para nós. Então tem uma diferença entre a linguagem do caipira e a linguagem o quê? Do homem urbano, tá? E isso aí eu não posso dizer que é um erro gramatical, tá? Eu tenho que acabar com esse preconceito linguístico aí. Então, o que seria a minha variedade linguística? São as variações em que uma língua apresenta, de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas em que é utilizada. O histórico, principalmente assim, a língua ela não é parada no tempo, ela tem a sua evolução. E essa evolução vai tornando ela mais fácil, tá? Então, todas as variedades linguísticas são adequadas, desde que cumpram com eficiência o papel fundamental de uma língua, o de permitir a interação verbal entre as pessoas. Apesar disso, uma dessas variedades, a norma culta ou norma padrão, tem maior prestígio social. É a variedade linguística ensinada na escola, utilizada na maior parte dos livros e revistas, e também em textos científicos e didáticos. Em alguns programas de televisão As demais variedades, como a regional, a gíria, o jargão de grupos ou profissões, né? A linguagem dos policiais, dos jogadores de futebol, dos metaleiros, dos surfistas, são chamadas genericamente de norma popular. Então, a norma culta é a língua padrão, a variedade linguística de maior prestígio.
E a norma popular são todas as outras variedades diferentes da língua padrão, ok? E tem essa variação entre falar e escrever. Sempre o falar eu posso usar essa norma mais popular, tá? Essa variedade linguística mais popular. Mas quando eu vou escrever, colocar no papel, eu tenho que usar a norma padrão, ok? Então, com isso nós vimos essa quarta aula, mostrando essa diferença entre os tipos de linguagens, tá? E também o que? Coesão e coerência, ok? Um beijo do gordo e até a próxima aula de interpretação textual.